camadas que eu tento construir com o filme, né? Antes mesmo de começar a falar sobre isso, eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial à Inês, né? A Inês, ela teve uma participação assim substancial no início do projeto, porque logo que eu tomei a decisão de fazer o filme, de trazer para dentro da história do filme essas bases filosóficas e psicológicas, né, budistas, eu estava recém entrado no ambiente budista, né? Isso eu estou falando mais ou menos de 2013, talvez, 2010, 2011, 2012, 2012, 2013, mais ou menos. A Sangha de Brasília tinha acabado de ser instituída e a Inês era a madrinha da Sangha, assim, né? Chegou aqui e falou assim, meu, já... E a Sangha de Brasília, né? O budismo aqui em Brasília, o SEB em Brasília, encontrou um terreno muito fértil, né? E a Inês foi uma boa plantadora, assim, sabe? Uma boa agricultora budista, assim. Ela semeou, o terreno era fértil e ela soube tratar o terreno. E o que floresceu aqui em Brasília foi uma coisa muito bonita, né? E quando eu cheguei no budismo, já vi uma sombra deliciosa de algo que já havia sido plantado. Eu só me deliciei com aquilo assim de falei, caramba, foi na minha experiência o budismo aconteceu de forma muito mágica, literalmente assim, né? Então, e a Inês foi a pessoa com quem eu iniciei os estudos da Roda da Vida, assim, vendo tudo, conversando, né? Várias outras pessoas conversando, mas a gente fez encontros, né? Ela se predispôs a ajudar, a colaborar no processo, né? E foi muito importante a ajuda dela e de tantas outras pessoas envolvidas. Então, primeiramente, isso que vocês viram, assim, nós temos que agradecer a Inês também, né? Assim, pela possibilidade da gente ter tido contato com isso, assim, muito agradecido. Beijo, hein? E depois eu tinha, só adiantando, eu já trabalho com cinema há muito tempo, desde de 98, 97, mas desde 96 eu já trabalho com cinema e eu estava com um projeto para ser realizado e eu tinha tido a experiência com o budismo. E eu fiquei muito maravilhado com o budismo, assim, acho que todos nós, quando chegamos no budismo, assim, que a gente se depara com o budismo, é muito forte para a gente, assim, né? Para mim foi muito forte. E eu fiquei muito tocado com aquilo e eu pensei, cara, vou fazer eu estou com um filme para fazer, eu vou trazer isso para dentro do cinema, porque é uma forma de eu, assim, multiplicar, colaborar, fazer as pessoas pensarem, sentirem, experimentarem o budismo a partir da experiência audiovisual. Mas eu também não queria fazer um filme dogmático no sentido, olha, o budismo, tipo, por exemplo, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir, mas aquele, eu acho que, eu esqueci o nome do filme, um filme espírita, Nosso Lar, tipo Nosso Lar, sabe? Eu não queria fazer um filme naquele modelo ou fazer um filme como aqueles filmes evangélicos da Record, que a gente vê, né? Que bem assim, não que eu ache ruim esses filmes, mas não é essa a questão. Mas eu estava a fim de fazer uma outra história. Eu queria trabalhar com um filme onde eu pudesse trazer questões atuais e colocar o budismo como base de entendimento para essas questões atuais. Então, voltando ao início,
quando eu trabalhei com roteiro, eu tentei trazer para dentro do roteiro 3 níveis, 3 camadas de discurso, né? Então eu trouxe uma primeira camada, que é a camada social política, né? Que é a questão da disputa de terra, o abuso de poder, o abuso econômico, né? Normalmente as pessoas que estão numa condição econômica favorável, os deuses, né? Então eles não enxergam essas criaturas menores que estão nos outros reinos, né? Eles veem objetos, eles não veem seres que, que, que vivem. Aí eu gosto muito de usar o exemplo do galinheiro, né? Hum. É como um galinheiro numa chácara, numa fazenda, né? A hora que o dono do galinheiro resolve, ele vai lá, pega uma galinha, abate ela, come os ovos dela, tira as penas para fazer peteca, pega os ossos, enfim. E é isso, assim. Ele não olha para aqueles seres de uma maneira, talvez, diferente, né? Mesma coisa as formigas, as baratas, os pernilongos. Assim, essa é a forma como a gente lida com essas coisas que são menores, assim, para a gente. E eu trouxe isso para dentro, quis trazer isso para dentro do filme. Uma outra camada de discurso que eu trouxe é a camada cinematográfica, né? O discurso cinematográfico, porque o cinema ele tem uma linguagem própria, né? Assim como a escrita tem uma linguagem própria, a poesia tem uma linguagem própria, a dança tem uma linguagem própria, o cinema também tem uma linguagem própria, ele tem uma escrita particular, posicionamento de câmeras, né? Se a câmera está parada e as coisas acontecem na frente da câmera, se a câmera acompanha o personagem e vai indo atrás dele, se o personagem ele está conversando aqui e de repente ele rompe com a parede que separa ele do público e ele olha para o público e começa a dialogar com o público. Então, isso tudo está dentro do ambiente da linguagem cinematográfica, a linguagem do cinema, né? O cinema ele tem uma escrita própria. E a minha intenção era romper com essa escrita própria do cinema também, assim, brincar com ela, né? Fazer o personagem conversar com a câmera, trazer o público, mas quando o personagem conversa, olha para a câmera ou fala para a câmera, ele está falando para o público, né? E aí a ideia é trazer o público para dentro da história, né? Então, são estratégias de linguagem cinematográfica que a gente usa para poder prender as pessoas e trazer elas para dentro da experiência de uma outra forma, onde elas e ao mesmo tempo depois soltar elas e elas, sabe, assim, ela tem essa experiência de que foi para dentro, foi para fora e isso assim, e ao mesmo tempo brincar com ela desconectar ela da história e reconectar ela da história. Sim. Então, isso é proposital, isso para poder fazer o jogo, porque a terceira camada de discurso é o discurso budista, né? Aí é a psicologia budista, que é o que dá sustentação para isso tudo, é o que está na base. E aí é a psicologia e a filosofia budista, com toda a sua forma de compreensão da realidade grosseira e da realidade sutil, disso que surge como realidade, né? Então eu fui brincando com isso. E brincando com esse ambiente, outras coisas eu fui brincando. Por exemplo, o mestre iluminado do grupo é uma mulher negra, né? Então, assim, não é assim, isso é proposital, né? O aprendiz dela é um garoto branco. Isso é proposital. A vila é uma vila de artistas, eles trabalham com barro. Isso é proposital. Tudo é pensado
propositadamente, sabe? Então, para poder fazer provocações também, assim, para estimular as pessoas, né? E dentro do filme, a gente trouxe algumas coisas. Eu trouxe todos os símbolos da roda da vida. Todos os símbolos. A lua, o Buda, o arco-íris, o Maharaja, os 6 reinos, os 3 animais, o, os 12 elos, né? Os 3 elos, o elo dos três circos. Isso tudo eu trouxe para dentro do filme. Os 12 elos eu trouxe eles completo, ipsilíteres, assim, igualzinho na imagem, sabe? Então, assim, eu não sei se as pessoas conseguiram ver os 12 elos, mas era uma brincadeira também, assim. E eu certa vez tive contato com uma expressão e que muito me tocou, e isso foi antes isso na minha experiência pré-budista, né? Que eu custei para entender o significado disso, mas isso me tocou muito, que foi quando certa vez eu estava participando de um debate e alguém citou um pensador, que eu não sei qual é o nome, mas o que esse pensador trouxe me marcou, que ele diz que é na sala de cinema que as projeções acontecem. Então, isso me marcou muito. Depois, na minha experiência budista, é que eu consegui decifrar isso, que é na sala de cinema que as projeções acontecem. Porque o que tem na tela é luz e cores. Essas luzes e cores, elas estão acontecendo de um projetor, um aparelho que projeta luz e cor numa tela branca. E as pessoas que estão sentadas vendo aquilo, elas também estão projetando as suas experiências naquelas luzes coloridas, naquela tela branca. Eu não sei quem teve a oportunidade de já fazer um retiro, ou de fazer práticas meditativas um pouco mais longas. Quando você se senta, o que ocorre na experiência são projeções, né? São experiências particulares que começam a surgir, experiências de passado, presente e futuro. E muitas vezes a gente se prende a essas experiências. Vou até fazer um adendo aqui, porque eu estava de retiro quando a Neuza fez o contato comigo. E eu tinha entrado de retiro e eu passei muito mal no retiro. Eu passei muito mal no retiro. Esse tempo eu passei muito mal. Eu adoeci no retiro. E aí eu acordei de manhã, eu nem dormi, né? Eu comecei a passar mal e fiquei 2 dias sem dormir. Aí eu falei, cara, não posso continuar no retiro, eu preciso ir embora. Aí eu levantei, quando deu umas 9, 10 horas da manhã, mais ou menos, eu organizei minhas coisas, saí e fui falar para as pessoas que eu ia abandonar o retiro porque eu precisava de um médico, né? Estava passando mal. Mas a minha companheira tinha ido para Alto Paraíso, que o retiro foi em Alto Paraíso, porque ela está envolvida num projeto chamado Semente Amarela, um projeto super bonito. Depois, quem puder conhecer, eu acho que vale a pena. Que é um projeto do SEB também, de lá de Alto Paraíso. E aí eu fui falar com ela, falar, olha, eu preciso ir embora, preciso de um médico, não estou passando bem, eu estou 2 dias sem dormir e estou sentindo isso, isso e isso. Aí ela pegou e falou assim, não, então senta aí, espera, que eu estou terminando de fazer o almoço aqui, depois do almoço a gente vai. E aí, nisso, eu já tinha saído do retiro, aí foi quando eu peguei as mensagens e comecei a responder. Sim. Aí fiz alguns contatos e tal. Aí eu almocei, fui, quando deu mais ou menos umas 3 horas da tarde, assim, após o almoço, ela perguntou para mim, e aí, você está bem? Eu falei, eu estou bem, eu só não estou conseguindo dormir, assim, eu melhorei um pouco, mas ela pegou e falou assim, volta para o retiro, não sai não.
eu acho que você vai ficar bem hoje. Aí ela pegou e falou, eu vou fazer uma massagem, eu trabalho com acupuntura, e aí a gente conversando, ela falou, olha, eu vou fazer uma massagem com você assim, assim, assado, e aí às vezes a gente consegue restabelecer o seu nível energético e talvez você adormeça, descanse e tal. Aí eu acabei acatando a dica dela, e eu voltei para a casa de retiro, ela me levou de volta, e aí ela fez uma aplicação em mim. E eu Consegui fazer. dormi e acordei só no outro dia, descansado. Aí eu resolvi seguir no retiro de novo. Só que aí, aí você jogou para dentro do grupo, a Inês falou, peraí, ele está de retiro, e está com o WhatsApp no retiro, isso é proibido. Daí a pouco os guardiões do retiro chegaram lá, né? Falou, olha, o que está acontecendo? Você está de retiro e está trocando, parando mensagem, WhatsApp, marcando a exibição do filme. Então, e rolou isso, assim, sabe? Lamento, viu, William? Lamento. Ai. Não, mas tá tudo bem. Então, assim, só para esclarecer isso, porque eu acho que talvez, não sei se vocês souberam disso, mas assim, eu meio que levei uma bronca, assim, sabe? Mas tudo bem. Aí eu segui com o retiro, né? Então, e essa experiência de retiro, ela é muito boa, eu sugiro para as pessoas que, quando tiverem oportunidade, façam, se preparem para o retiro também, né? Mas é uma experiência muito boa, porque a experiência do retiro se parece muito com uma experiência de sala de cinema. Quando você entra em silêncio e todo esse ambiente interno ele começa a se manifestar, né? E é bom a gente olhar para esse ambiente interno, às vezes. E numa sala de cinema também, quando a gente vai para uma sala de cinema, a gente também pode brincar um pouquinho de praticante, sabe? É um pouco chato, né? Porque você vai para o cinema para poder... Aí a minha irmã fala assim, eu vou para o cinema, William, é para rir, é para me divertir, para poder entrar lá, é para chorar. Se tiver que chorar, eu choro. Eu gosto de me emocionar. Agora você vem com essa conversa para cima de mim, negativo, não cola, não cola. É verdade, tem isso, né? A gente pode fazer isso em dois momentos, né? Um momento de ser arrastado e outro momento de se distanciar, assim. É bom a gente ser arrastado e ver que está sendo arrastado. Sim. Eu acho que essa que é a prática, sabe? A prática que a gente pode fazer, Paulo Visual. Não é entrar lá, se endurecer e falar, não vou cair nessa, mas é poder pegar e ir e falar assim, ops, caramba, olha isso. Aí sentir vontade de chorar e chorar também, se ver chorando. Mas, assim, o que eu tinha para falar do filme é isso, assim. Eu, na verdade, eu fico muito curioso para ouvir individualmente cada um de vocês, assim, sabe? Assim, a minha vontade é muito mais de ouvir, assim, sabe? A experiência de vocês, assim, o que vocês, o que toca vocês com esse filme, assim, sabe? O que vocês... Aí, acho que a gente podia... Não sei se vocês concordam, se vocês... O que vocês acham? Ou seja, a gente podia fazer uma rodada, cada um falar da sua experiência com o filme, tudo, sabe? Eu ia achar legal. William, eu acho uma ideia muito boa. Só vou pedir um segundinho para... Eu falei para a Neuza que eu estou num ambiente que às vezes eu preciso dar só uma paradinha, só um segundinho, tá legal? Tranquilo, tranquilo. Nós estamos com 6 participantes que não estão no vídeo. Será que não dava para vocês aparecerem só para a gente dar um abaninho enquanto a gente espera o William? Oi, Carol! Que bom! Escute, conseguiu convidar alguém? A Débora, com seu coração imenso. Carol, tu trouxeste alguma pessoa do teu grupo? Neuza, tudo bem, pessoal? Eu te pedi o link, aí, né, falei qual que é o link para passar para o pessoal.
acabei não passando, acabei de passar para eles. Cheguei aqui, mandei um pouquinho, cheguei atrasada, mas pode ser que alguém ainda chegue, né? Acho que eu cheguei bem no Tá começo. certo. Uhum, tá E certo. eu vim para casa da minha mãe e acabei me atrapalhando aqui, mas tô aqui, tô aqui. Que bom, que bom. Então, a proposta do William é a gente falar, né? Eu acho que também vai sair muita coisa interessante. Vamos, quem sabe a gente começa com o Ali, que é o nosso tutor, William, aqui de Floripa, nosso querido amigo que nos apoia, e fez questão de estar aqui. Então, quem sabe começa por ele, né? Quer começar, Ali? Sim. Já começo, já vou receber um puxão de orelha, porque eu sou daquele que não viu o filme, eu sou da turminha aqui que não viu, eu estou de encherido aqui. Mas eu sei que, primeiro, eu queria cumprimentar o William, né, William? Parabéns, né? Os cumprimentos, assim, humanos e dármicos, que o filme é tudo isso, né? Tem essa dimensão, como tu diz, assim, eu vi aqueles filmes de divulgação que estão lá no portal, lá no canal de vocês, enfim. Li também um artigo da Bodhisattva. Legal. E procurei muito aquela live, mas aí a Neuza me disse que a live ainda não aconteceu, né? Não, já aconteceu. Tá no. Já. Tá. Depois vocês, eu vou mandar aqui para vocês no chat o link, porque assim, só aproveitando a janela que você abriu, o filme, a nossa ideia é transformar o filme numa peça que ela possa atrair colaboradores para as ações educacionais que o SEB desenvolve, que é a Escola Vila Verde e o Caminho do Meio, né? Então a gente tem uma meta para ser alcançada e seria legal se a gente conseguisse convencer as pessoas, entre aspas, do convencimento, né? Sugerir às pessoas que elas entrassem no Kikante e fizessem contribuição, e lá elas baixassem um link para poder assistir. E aí a live está lá, tá lá no site do Kikante lá. Eu vou jogar aqui, e aí qualquer pessoa pode chegar lá e baixar, querer acessar, contribuir, né? Colaborar. Não precisa necessariamente a colaboração, ela é super bem-vinda, sim. Mas a pessoa pode acessar o filme sem acessar a live, sem necessariamente ter colaborado, por exemplo, sabe? Mas assim, já que eu estou de encherido, eu vou usar da autoridade do encherido, né? Então vou te perguntar assim. Eu vi vendo os bastidores assim naqueles filminhos curtos, o making-off. Os making-offs, parecia assim que a galera tava, o ambiente era muito festivo o tempo todo, né? Assim, vocês todos cansados, etc, mas vocês fizeram muitas diferentes filmagens para montar o making-off, né? Vocês selecionaram e a maior parte delas é festa, as pessoas estão com foco, mas estão conectadas, né? Aí eu queria te perguntar sobre esse ambiente, assim, como é que tu te sentiu em relação a lidar com pessoas, né? Assim, tu vendo a realidade dos atores, enfim, das atrizes, dos figurantes, e também eu fiquei curioso para saber, já que a gente está no ambiente de lançamento do filme, né? Então tem essa licença poética também, assim, eu estou encherido, mas eu vou assistir o filme, né? Tá no lançamento. Mas eu tive curiosidade quando tu falou para saber, os 12 elos estão ali, e eles estão encadeados, assim, tu colocou do primeiro ao 12º, assim, um atrás do outro? Sim. Conte. Esse é um exercício para os praticantes, em localizar os 12 elos. Depois vocês podem pegar e falar, quem localizou os 12 elos? Uau. Todos os 12 elos lá desencadeados. O trabalho com os atores, ele não é simples, porque ali, aquelas pessoas todas que trabalharam ali, são basicamente pessoas amigas que eu conheço de longa data. E os atores, de maneira geral, participaram. Eu levei praticamente todos ao SEB, tiveram que fazer práticas, estudos. Foi um trabalho bem puxado. A gente fez 21 dias de filmagem, uma média de 12 a 18 horas por dia de trabalho. Muito trabalhoso, foi bem desgastante fisicamente. Emocionalmente também é bem puxado, mas faz parte do trabalho. Como a maioria das pessoas ali são profissionais, eu digo pessoas que vivem do cinema, né? Viviam, né?
Até 2017 viviam de cinema. De lá para cá, a coisa ficou meio difícil. Mas elas são profissionais, então tem o estresse do trabalho, mas tem a alegria de poder estar trabalhando com aquilo, porque a maioria sabe da dificuldade que é você fazer um filme, e quando a oportunidade de fazer um filme brota, assim, é uma festa. Por mais difícil que as coisas sejam, é sempre uma alegria, porque é uma comemoração, assim. Tivemos a oportunidade de nos encontrar para fazer aquilo que a gente acha importante, que a gente mais gosta e que sustenta a nossa existência emocional, e financeira, e econômica, psicológica, enfim. Então, o clima é sempre muito festivo, né? Muito festivo. E essa equipe, esse ambiente particularmente falando, com as pessoas com quem a gente vem trabalhando, porque a minha área de atuação dentro do cinema, ela está mais voltada para a parte de educação, né? Então, com oficinas, com realização. Então, a maioria também daquelas pessoas que estavam trabalhando ali, a maioria mesmo, assim, mais de 70% daquelas pessoas era a primeira vez que elas estavam trabalhando profissionalmente com o filme, porque eram pessoas que já vinham com processos comigo de longo prazo. Eram alunos de oficinas, eram pessoas que eu contratei, mesmo sem serem profissionais, eu contratei numa perspectiva profissional, porque eles já vinham assumindo responsabilidades desde antes dos projetos que a gente já vinha fazendo, e eles já tinham condições de terem um tratamento profissional, porque a exigência com eles era profissional. Então, o tratamento deveria ser profissional também. Então, foi nessa perspectiva assim, que a gente fez. Então, tinha muita alegria deles assim, de poderem estar juntos ali, né? Bacana, bacana. Muito legal. Mais à frente eu queria saber, se desse tempo lá no final, viu, Neuza? Saber um pouco do William sobre a trajetória dele, fiquei curioso. Assim, ele falou dos atores que falam com o público. Eu lembrei de um filme do Woody Allen, que eu não vou nem saber o nome, mas acho que é a Era do Rádio, uma coisa assim. E daí os atores, eles saem da tela, eles vão para dentro do cinema, da sala de cinema. Deve ser o Complexo de Cecília, será que não? Não, é alguma coisa com Cecília, eu não me lembro agora, mas deve ser esse, que há essa coisa de entrar na tela e sair na tela e fazer uma mistura muito interessante. Eu queria fazer uma sugestão, sabe? Mas eu queria perguntar para vocês o que vocês acham. A Renata e eu, a gente separou duas sequências, assim, do filme do William, né? Uma sequência eu sugeri porque eu achei, me tocou, eu vou carregar sempre essa lembrança na minha mente, né? Mexeu com emoção. E a segunda sequência o William sugeriu, né? Ela é um pouquinho mais longa do que a outra, ela deve dar uns 10 minutos. A gente poderia ver essa sequência todos juntos, né? Até porque, aproveitando que o Ali eu acho que ia desfrutar, né, Ali, de ter essa experiência, e depois a gente ia para os comentários, porque talvez as pessoas já aproveitem para perguntar alguma coisa ali. Mas eu quero saber com vocês se isso, se vocês acham que vai funcionar agora, ou se a gente deixa para o final, o que vocês acham? Entramos agora com a sequência ou... Sugestões? Acho que pode ser. Pode ser? Então, mais alguém? Então, de repente, uma de cada vez, Neuza. Aí uma e o William pudesse comentar, assim, fazer uma mais dinâmica, né? Eu estava pensando, então, em passar a segunda, tá, Renata? Porque a segunda é um pouquinho mais longa, e daí ela vai trazer muitos dados. Vamos ver? Ai, vai ser muito bom. Vamos ver juntos. Aquela conferida, se está todo mundo vendo minha tela. Sim, eu estou. Tá.
aproximado pra mim, por favor. Vocês estão fazendo aqui na nossa área aqui? Essas tralhas aqui. Eu, vagabundo, tá fazendo esse bicho. Não fala nada não, pô. Tá não, calma aí, não. Pega essa mochila aí, moleque. Calma aí, gente, calma aí. O que tu tem aqui? Essa mochila é do menino, essa mochila é do menino. Pode deixar. Pode deixar. A gente já tá saindo, é só descansando aqui. Vocês estão fazendo aqui. Bené, vambora. Tem que sumir daqui. Vambora, Bené. Ai! Vamos pegar esse moleque aqui e dar uma lição mesmo também. Vem, Marcos. Bora, Marcos! Pega ele! Bora, Marcos! Essa mais isso, seu fuxo! Bora, bicho, pega ele! Deixa esses bichinhos, bora levar fogo nessa carroça! Não, deixa a carroça! Deixa meu barro! Barro não, bicho! Não, deixa meu barro! Não leva não, meu barro! Bora, botar em fogo! Não! Vai botar fogo nisso aqui! Vagabundo! Meu barro, Bené, meu barro! Meu barro, Bené! Meu barro! Meu barro! Meu barro! Bené, meu barro, Bené! Se tensionar, se deixar muito frouxa, é preciso encontrar o equilíbrio.
Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, viu, pelo apoio aí. Então, pode né? ter uma salva de palmas para o roteirista, né? Ah, que legal! Uau. Aí é bem um núcleo bem dramático, né? O William, do que, né? Ele meio que condensa, assim, né? É uma crise. Eu queria que a Renata tivesse pegado um pouquinho antes, que era ele saindo, que era a briga dele com o Vigia, porque a trajetória desse personagem é a trajetória como diz o outro, do ser senciente, né? Que está em busca de alguma coisa e ele acha que aquele objeto, no caso desse personagem, o barro, é que vai ser a solução dele. Então ele está apostando todas as fichas dele em cima daquilo. E toda vez e ele traça um percurso, uma trajetória. E nesse percurso e nessa trajetória os obstáculos vão surgindo, né? Há um impedimento, parece que as forças estão trabalhando contra ele, para impedir ele até o momento que ele perde o barro para aqueles meninos, né? E ali ele tem uma catarse. Eu não sei se vocês percebem que a trilha sonora ali é o mantra do Homem Padme Hum. E aquela voz ali é do Dalai Lama, né? A gente baixou e ali ele tem um nascimento, né? Aquele personagem que é a criança que está com ele é um Buda. E naquele momento ali o Buda está junto com ele e orientando um bom nascimento para ele, né? E naquele momento surge a mandala. E quando surge a mandala, ele é tragado para dentro do que é Shadayatana, né? Que é o quinto elo, que é a casa com cinco. Ele tem um retorno ali, né? Que é a casa com as 5 janelas, com as 6 janelas, na verdade, né? Que são as 5 janelas e a porta. E dentro, uma mente, né? Que ela é como um macaco que pula de um galho para o outro. Que está cada hora se pegando em alguma coisa. Mas aquele momento que ele está tendo o nascimento, o que vai brotar nele para favorecer o bom nascimento para ele são as marcas mentais que ele construiu a partir dessa experiência anterior até a chegada dali, junto com aquele Buda. Tanto que o que ele vai vendo nas janelas são aquelas experiências que ele teve no ambiente da vila. Então ele vai ver a Dona Chica, ele vai ver a Lúcia, ele vai ver o Tião, ele vai ver... E aí ele vê a experiência do Buda com um mestre rabequeiro, que ele tá dizendo, olha, se você tensionar muito, aí né, rompe. Não pode tensionar. Na nossa experiência, a gente não deve tensionar. Mas também, se você deixar muito frouxo, olha aí. Aí ele fala, precisa encontrar o equilíbrio. Essa cena especificamente do rabequeiro, quando o Buda, na história, né? Quando o Buda ele tem um insight de iluminação, né? Ele estava já meditando na floresta durante muito tempo e ele estava lá debaixo da árvore e ele estava numa situação onde ele só estava se alimentando uma vez por dia com uma folhinha. Ele estava muito fraco, ele resolve beber uma água no rio. Quando ele vai descer no rio, ele cai e ele quase se afoga na beirada do rio. Reza a lenda, né? Então, nesse momento, quando ele está se afogando, quase se afogando, né? Que ele está fraco, ele não consegue manter a cabeça para fora da água. Tem um barqueiro atravessando o rio e dentro desse barqueiro tem um mestre de citara com um aluno. E o Buda ouve esse mestre dando instrução para esse aluno, falando, olha, se você se tensionar muito, a corda arrebenta. Se deixar muito frouxa, aluno da sonha. E aí ele afina ela e fala, precisa encontrar o equilíbrio. E ele vai tocando. E o Buda ouve aquilo. E aquilo dá um insight para o Buda, que ele fala, que é o Siddhartha, né? Ele fala, caramba, não é mortificando o corpo que eu vou achar as respostas
para as questões que eu estou com elas. E aí, nesse momento, surge Sujata, né? Ela surge numa contraluz com ele olha para ela assim, tá no solzão assim, ela entra, aí ele olha, aí ele vê que é uma adolescente e ela oferece para ele uma cuia de papa de arroz com mel. Depois ele fala várias vezes do mel com papa de arroz. Eu comi mel com papa de arroz por causa disso, é uma delícia. E ele passa a se alimentar disso. Volta para a árvore, ele senta e ele vai se recuperando. Né? Tanto que os amigos dele, os outros 5 que estão com ele na floresta, que seguem ele nessa trajetória dele, até aquele momento, né, que ele sai do castelo e vai passando de mestre em mestre, aprendendo técnicas de meditação, se aprofundando em outras, até o tempo que ele fala, não, agora o caminho é comigo mesmo, porque não tem ninguém que está me apontando nada que me ofereça as respostas para o que eu estou querendo. Aí ele sai, mas nisso 5 vão com ele. Vai um grupo, mas desse grupo eles vão diminuindo, até que no final chegam 5, que são os 5 primeiros discípulos dele. E aí, quando esses 5 veem ele corado debaixo da árvore, com uma cuiazinha comendo um mingauzinho de arroz com... Eles falam, a gente estava apostando as fichas todas nesse cara, mas ele fraquejou, ele não é de nada. Apostamos as fichas no cara errado. Eles viram as costas e saem, e ele fica ali sentado. E aí ele fica ali entrando, meditando, até que em um determinado momento ele bota a mão no chão, por isso que ele está sentadinho com o dedo no chão assim, né? Aquela imagem que a gente tem. Ele toca e fala, e diz, daqui eu só me levanto quando eu encontrar a iluminação. Eu não sei se porque, na verdade, assim, eu estou falando coisas... Uma vez perguntaram para o Dalai Lama quais eram as verdadeiras histórias do Buda, de Guru Rinpoche, né? Aí o Dalai Lama respondeu, todas. Então, todas as histórias são verdadeiras. Então, assim, eu estou contando uma história e essa história pode ser contada de várias formas, assim. Essa foi uma das que eu tive acesso. Então, o Buda senta, ele encosta a mão no chão e ele diz, daqui eu só me levanto depois que eu encontrar as respostas, depois que eu me iluminar, depois que eu me liberar, depois que eu encontrar as respostas para as questões que eu estou atrás dela. E a terra há de ser minha testemunha. E aí ele encosta o dedo no chão e, a partir daí, ele entra numa meditação, um nível de concentração profundo e brota o que a gente chama de a roda da vida, né? Que é isso, ele viaja por esse ambiente. Só que a roda da vida é uma imagem 2D, aquela figura. Aí sou eu com a minha interpretação. Eu tenho a impressão de que a roda da vida ela é uma imagem 3D. Então, o reino dos deuses, ele não está o reino dos deuses aqui, o reino dos humanos está aqui, o outro... Eles estão assim, ó. Então, você atravessa de uma experiência para outra. É como se fosse uma bola. E no centro dessa bola, no centro desse núcleo, é como... Tem uma imagem aqui da sala virtual online, eu não sei se vocês estão vendo, que é um quadrado com um núcleo vermelho. Um quadrado verde com um núcleo vermelho. É mais ou menos isso, a forma como eu vejo isso. No meio está a identidade, no centro. Porque a identidade, eu como indivíduo, quando eu falo eu estou falando de eu identitário. Eu tenho o meu mundo particular. E o meu mundo particular, ele gira em torno de mim. Quando eu olho para o mundo, eu sou o centro do mundo. Daí, por isso que eu sou autocentrado. Porque quando eu estico a minha mão, tudo vem em minha direção, desde o meu nascimento. Tudo está para me servir. Tudo está à disposição para mim. Se eu tenho fome, é tranquilo. É fácil eu achar um alimento. Os alimentos eles chegam até mim. Então é dessa forma, e foi dessa forma, esse tipo de reflexão que eu trouxe para dentro do filme no sentido de orientação para construir os personagens, para construir esse universo da roda da vida, de experiência, para construir essa experiência desses personagens dentro disso que eu chamo de roda da vida. Né? Então é nessa perspectiva. Por isso que eu acredito que no centro da roda da vida
estão os 3 animais, que aí a ignorância, que são os 5 venenos emocionais, porque está no centro, porque tudo gira em torno disso. Então, no centro da roda da vida estão as emoções, eu sou um eu emocional, eu me relaciono com o mundo de forma emocionada, o mundo que surge ao meu redor é um mundo emocionado. E, na medida que eu me relaciono com esse mundo de forma emocionada, eu vou construindo um corpo emocional também. Então, se eu estou no reino dos seres, dos deuses, por exemplo, o meu corpo emocional, aí entram as questões que são de somatização, né? Aí eu vou somatizar, vai surgir um corpo, soma é corpo. Então, eu vou somatizar a partir dessas experiências emocionais. Se eu estou no reino dos deuses, aí meu corpo somatiza. Aí a gente Trump, esses ditadores, Bolsonaro, esses governantes, esses políticos que se acham, né? Como é que é o corpo emocional deles? Como é que eles somatizam essa emoção? Então, tem uma certa... A mesma coisa no reino dos fantasmas famintos. Como é que o corpo somatiza? Né? Então, dos seres humanos, dos animais. Então, assim, esse corpo somatizado. Né? Então, esses personagens também do filme, eles também vão somatizando, né, as experiências deles, vão surgindo os corpos, à medida que eles vão transitando por esses reinos. Então, é um pouco assim. William, eu queria primeiro te parabenizar, né? Porque fazer cinema no Brasil é uma coisa tão difícil. Fazer qualquer arte já é difícil, né? Cinema, que tem essas várias camadas que você explicou aí fica mais difícil ainda, né? Então, primeiro, parabéns e obrigada, porque eu tive bastante emoção no seu filme, sabe? Gostei de várias coisas, mas eu vou levar em conta que depois que o produto está feito, ele não é mais seu. Né? Então, eu vou falar algumas coisas dele, com as quais você pode até não concordar, mas aí é a leitura que o espectador teve do filme, né? Eu entendo que, além da questão do budismo, da simbologia budista que você está explicando também, e que é muito legal, e que está aí no filme, o filme tem uma brasilidade, ele tem um componente, para mim, ele tem um componente maior, sabe, William, que é isso que eu estou chamando de brasilidade. Eu me senti tão representada, e daí a minha emoção. Primeiro, ele tem nas festas, e o trecho que a Neuzinha mostrou, ele pega uma parte dessa festa na vila, aquilo é um show de cores fantástico, né? Aquilo é de um ritmo que a gente fica... Aquilo é puro Brasil, né? E quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, orgulhosíssima. Bem como eu amei a Dona Chica, sabe? A Dona Chica é a nossa cara. Quando ela entra com aquela pose na festa, ela é uma rainha, né? E ela é uma rainha negra. Então, aquilo foi me pegando tanto, sabe, William, nesse aspecto de brasilidade, de eu me ver retratada, de eu ver retratada, não só a questão do budismo, mas a questão da nossa cultura. Porque a gente tem uma série de... A gente tem muitos filmes nacionais bons, sim, eu acho, mas também tem alguns que querem fazer assim, um enfeite à la Hollywood, que o seu não tem. O seu dispensa, até onde eu pude ver. E é essa coisa mais natural, mais autêntica, a palavra que eu quero é essa, de autenticidade, que me pegou muito no filme. O trabalho que você faz com a câmera, assim, gente, que coisa linda. E eu vou destacar 2 cenas, porque eu gosto muito dessa coisa da câmera, sabe? Eu sempre fico assim, ai, meu Deus, o que vai fazer com a câmera? Porque a câmera é aquilo que vai me deixar olhar, né? É aquilo que ele está me mostrando. Então, eu vou seguir muito a câmera. E aí tem uma cena que é quando o Osmar, inclusive aqui também destaco que esse Marcelo Pelúcio, gente, que
trabalho legal desse moço, né? Tem uma cena que ele mostra assim, que ele está acanhado, ele fica mexido na roupa. Olha, ele é um fofo. Só perde para a Dona Chica, realmente, que a Dona Chica, para mim, é ó concurso, sabe? Mas ele é muito bom ator, amei. Mas muito bem. Vamos a 2 cenas que me pegaram tremendamente, que eu acho que ali está o seu dedo muito forte de diretor, assim, sabe? Eu fiquei realmente apaixonada. É quando o Osmar mostra uma escultura muito grande, supostamente muito grande, que ele fez, ele está mostrando para a Dona Chica. É muito curioso, porque a câmera pega de frente, a gente não vê a escultura. E eles estão olhando para a câmera e falando, nossa, mas que escultura grande! Mas é muito grande, mas é muito legal. E aí, olha só, quem que é essa escultura? Essa escultura somos nós. Essa escultura de barro e que se desfaz é aquilo que eles estão olhando, e eles estão olhando para quem? Estão olhando para mim, no caso, como espectadora. E aí você fala que é esse momento, um desses momentos que você comentou de pôr a pessoa dentro do filme, né? Ah, gente, esses caras estão falando comigo. E daqui a pouco eles vão me desfazer enquanto barro, porque tudo que faz também se desfaz. E ali fiquei assim apaixonada. E a última cena, que também... E tem outras, viu? É que eu não quero aqui tomar muito tempo. Mas a última cena, William, eu não saía da tela. Por quê? Quando a gente sente, normalmente, quando a gente sente que acabou o filme, acabou, beleza, vou embora, acabou. Só que você manteve a câmera parada e começou a haver uma desmontagem do cenário. E aquele cenário foi se desmontando e eu não conseguia sair daquela desmontagem. E aí também foi escurecendo, foi ocorrendo o pôr do sol. E aquela desmontagem, que é a desmontagem que acontece todo dia e que depois se monta de novo. E eu dizia, meu Deus, aquilo não tem fim. Eu não saí, William. Eu não saí até que o mocinho pegou a plaqueta e veio assim grandão na frente da câmera e plá, bateu. Assim, olha, vai embora, senão você vai ficar aqui o resto da vida olhando para essa tela. Foi muito genial. E a questão do som, William, eu queria te perguntar do som, porque tem 2 músicas assim que falam, gente, onde eles arrumam essas músicas? Uma é, só um minutinho, você vê que eu fiz algumas anotações, acho que eu vou fazer até uma resenha. Eu vou adorar, faz mesmo. Só. Sabe o que você faz? Só, para fazer uma resenha, eu tivesse ideia agora, William. Não, faz, te peço assim, e depois você entra lá no Kikante e coloca lá nos comentários para as pessoas poderem ver isso. É mesmo. Isso é legal, porque uma coisa que eu estou querendo convidar as pessoas é para a gente usar aquele site da campanha para poder botar ali as impressões e estimular outras pessoas também. Sabe? Porque essa é uma ferramenta muito poderosa para a gente poder juntar as pessoas em torno do que a gente está propondo. Mas segue, Helena. Então, há 2 músicas que me tocaram muito profundamente. Uma delas é Quando Todos Vão Ver o Residencial Paraíso Verde, porque acabou o barro, aí eles saem todos, né? Alguém fala, olha, acabou o barro. Como que acabou o barro? Vamos para trás. Menino, ali toca uma música que é assim, chance. Espera um pouquinho só. E a última música. A última música que já aparece a apresentação do elenco, que começa a desmontagem e aparece a apresentação do elenco, a minha pergunta, essas 2 músicas para mim são assim de um dedo fino, sabe? De uma escolha tão precisa. Claro que eu sei que isso é meio pessoal e subjetivo. Eu também posso destacar que me tocou. A minha pergunta é assim, como
que é feito, William, o trabalho de escolha de música, porque a gente tem tantas opções e, de repente, o cara consegue achar uma música ali legal. Tem um profissional na produção do filme que fica só para escolher música? É isso? Como é que é? Olha, eu estou tentando ver se eu consigo localizar aqui para mandar para vocês o link da trilha sonora do filme que está no Spotify. Tá aqui, achei. Vou mandar no chat para vocês. Que aí vocês podem experimentar também. Então, bom, a trilha sonora tem uma figura muito importante nesse filme que se chama Rafael Santoro. Eu não sei quem conhece, assim, poucas pessoas conhecem, mas o Rafael Santoro, ele é filho do Cláudio Santoro. O Cláudio Santoro, ele é contemporâneo do Villa-Lobos. O Cláudio Santoro e o Villa-Lobos foram amigos, assim, né? Como nós aqui nesse grupo, assim. Se a gente falar de Villa-Lobos, a maioria vai saber quem é, assim, por ter ouvido falar de Villa-Lobos e tal. Cláudio Santoro é um pouco menos, mas a importância do Cláudio Santoro para a música brasileira é imensa, porque ele é um precursor da música eletroacústica e eletrônica. E o filho dele, que é o Rafael Santoro, a gente chama ele de Rafa, é uma das figuras mais importantes do mundo da música no Brasil, e ele mora em Brasília. Assim, porque as pessoas não conhecem muito bem, né? Porque como ele está na parte dos bastidores, da composição e tudo, ele não é uma pessoa que está aparecendo na tela o tempo todo e tal. É natural as pessoas não conhecerem. Não significa que quem nunca ouviu falar dele é porque mas você nunca ouviu falar do fulano? Não tem nada a ver. É natural as pessoas não conhecerem ele. E todas as músicas desse filme foram compostas para esse filme. Ele compôs essa trilha sonora. É uma trilha sonora original. Então, assim, e além disso, ele participou dos 21 dias, porque ele foi o cara que captou todos os sons do filme. Ele chegava no set com 20 microfones. Ele colocava um microfone ali, um microfone aqui, outro microfone em outro lugar. Então, vocês estão me ouvindo? Travou aqui para mim. Tá de boa para vocês? Então, ele chegou com muitos microfones. E quando ele captou esses sons, e aí depois que ele captou esses sons, ele foi o cara que fez toda a parte de edição sonora. Assim, ele equalizou todas as vozes, ele deixa aquilo com cara de cinema, que é do tipo assim, fica agradável você ouvir. Tem uma cena que ela é maravilhosa, que é na abertura do filme, quando o grupo de artistas eles chegam, que aí a personagem Lúcia ela fala: esse é o maior e melhor espetáculo do mundo. Então a câmera está no aberto, a voz dela está bem distante. Quando a câmera chega perto dela, que ela aparece em primeiro plano, a voz dela chega junto. Mesma coisa é o grupo de música, né? Entra a Dona Chica. Na medida que eles vêm chegando, o som vai aumentando, o som vai aumentando, o som vai aumentando, o som vai aumentando. Né? Essa cena eu acho ela maravilhosa, porque ali é uma cena que para mim, simbolicamente falando, ali é o Sambogacaya. Ali são as deidades do Sambogacaya que chegam junto com o Buda. O Buda vem trazendo as deidades todas com ele. E elas chegam em festa, representando aquilo ali, né? Eu me emociono muito com esse filme. Quando eu vejo esse filme, eu falo assim, gente, impossível, assim, que filme maravilhoso. Quem fez isso, assim, né? Não fazendo um autoelogio no sentido que eu fico assim, é impossível ter conseguido fazer isso. Impossível, como é que isso surgiu assim, desse jeito? Não passou pela minha cabeça nada daquilo. Eu não imaginei esse filme desse jeito. Isso é incrível. Eu não pensei esse filme desse jeito. Eu não pensei esse filme... Você fala assim, como assim? Não, pensei. Mas eu não imaginei que ele fosse... Assim, a gente... Quando o filme fica pronto para quem está dirigindo, é um espetáculo. Então, é uma emoção assim, fora do comum. Assim. Quando
ver o filme pronto. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns filmes. Esse, em particular, foi o que mais me emocionou. Talvez por tudo que está em torno dele, né? Da magia que aconteceu dele, os aspectos mágicos de verdade, a magia de verdade mesmo, assim. Entendeu? Eu falar assim, eu falo, cara, se eu tinha alguma dúvida sobre a existência desse universo mágico, toda hora está sendo posto à prova para mim. Toda hora ele se manifesta. Toda hora ele se manifesta. A ponto de acontecerem, assim, coisas mágicas mesmo. Assim, eu poderia descrever milhares que aconteceram, assim. Efeitos paranormais. Uma coisa que aconteceu, assim, que eu botava a mão e falava assim, caramba. Mas tem uma pessoa que é fundamental nesse filme, que é a diretora de arte, que é a Janaína, que nós somos companheiro um do outro. Tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês veem, tudo, roupa, chapéu, cor, tudo de imagem que vocês estão vendo, penteado, sujeira, esculturas, tudo que vocês estão vendo, a vila, tudo, foi ela que fez. Tudo. Nós tínhamos 2 caminhões gigantes com material de arte. Roupa, com tudo, assim. Então, assim, ela é a grande maestra do filme, sabe? Eu digo que eu não sou nada. Eu acho que eu sou a pessoa menos importante nesse filme. Porque... Mas, William, eu falei da Dona Chica, mas eu acho que todos os outros levaram super bem, sabe? A moçadinha ali, inclusive o menino, o Aloysio Maimonides, fofo, assim, uma representação super linda, coisa mais fofa. Porque havia uma integração, uma coesão da equipe, sabe? Era isso que passava. E do que a gente lê, porque a minha área não é cinema, eu sou só uma curiosa e gosto muito, mas do que a gente lê, conseguir criar esse clima, conseguir tirar isso do ator, é um trabalho do diretor. Né? Então, você não se diminua, porque a gente sabe que tem você ali fazendo um trabalho super lindo e que eu parabenizo muito. Eu não conhecia você, mas assim, estou divulgando mesmo, sabe? Parabéns. Muito legal, muito legal. Eu fico super emocionado assim de ver esse filme assim e ver como repercute. Por isso que eu falei que eu tenho muita vontade de ouvir as pessoas assim, né? E eu falo muito. Então, quando eu começo a falar, eu não paro também. Eu tenho esse problema. Quem sabe agora a gente ouve mais alguém que está querendo entrar aqui, falar, conversar contigo, William. Vamos perguntar para o pessoal. Alguém gostaria de comentar, de perguntar? Oi, licença. Vou comentar um pouquinho assim, expor aí como é que bateu em mim, assim, né? Eu achei, um filme, assim, muito colorido, né? Assim, no sentido, assim, de cores, de intensidades, muitas intensidades diferentes, assim, né? E muito denso também, ao mesmo tempo. Sinto que é isso, que como você pegou a cena ali e estava destrinchando ela, né? Na visão que está sustentando a cena, assim, eu sinto que, nossa, dá para pegar cada partezinha, assim, e entrar numa míriade de percepções, né, de ensinamentos, assim, também. É uma coisa incrível, assim, sinto que de voltar e voltar, sabe? Cada vez que você voltar, você vai brotar um novo elemento, como, né, tinha comentado dos elos, eu não tinha reparado na hora ali da casa. Tipo, parece óbvio, assim, né? Mas não tinha me vindo, assim, daí revendo, já abriu a visão também, né? Esse é um filme que é legal a gente rever ele várias vezes, sabe? Assim, cada momento que vocês assistirem esse filme, se vocês levarem a roda da vida para dentro do filme e procurar, cara, vocês vão... Cada hora vai ser uma paulada. E daí me chamou muita atenção essa cena, né, que a gente reveu,
também, eu não sei se foi essa ideia, né? Mas essa fumaça e também, bom, esse jogo de luz, né? Dessa fumaça e vindo ali ficou uma coisa muito, muito espetacular. E aí me veio, pareceu assim, a névoa do brilho lunar, né? Da mente, assim, manifestando, né? Vendo, né? Essa luminosidade, né? Que passa pelo cristal e, de repente, as formas, né? Mas eu tive a impressão, né? Porque eu tenho esse movimento em relação aos filmes de querer entender o que está acontecendo, né? Acho que a gente tem essa tendência meio que em relação à vida de querer situar, assim. E aí, assim, o meu entendimento era que... E é isso que eu acho interessante, porque são muitas camadas de interpretação possíveis, né? Que você está botando. É realmente vai provocando, assim, muitos lugares. Você não sabe bem qual que é o quê. Mas, para mim, no meu entendimento, é a mesma pessoa, assim. Os dois personagens eram a mesma pessoa. Para mim, era como se fosse, né? Essa coisa do tempo também, que você não sabe muito bem... É simultâneo, mas para mim, por alguma razão, esse cara, né, quando ele tava numa bad, assim, né, super desencontrado, despropositado, e aí, de repente, já foi para transformação, que ele abriu mão de tudo né, e começou a brotar de novo através do barro, e enfim. E daí é doido, porque isso não se resolve, né? Nunca, assim, tipo, não tem uma resolução, né? Fica aberto, assim, né? E daí já, né, agora com seus comentários, já abre uma outra janela, assim, né, de percepção, o que amplifica, intensifica esse comentário, né, de no cinema a gente vê a projeção, né, porque justamente, para além de estar jogando ali com as próprias luzes e cores, você tá, né, tipo assim, mais ainda escancaradamente fazendo olhar para esse brilho da mente de quem vê, assim, né. Sim. Então, eu achei muito louco, assim, ó. Louquíssimo e no melhor sentido, assim, delirante e bem nisso que a Helena comentou também, né? Muito brasileiro, assim. Incrível isso, assim, no sentido de outras referências, né? Assim, que como é importante, né? A gente, né, descolonizar, assim, quaisquer que for, né? Exato. Então, muito sensacional também. Eu filmei assim, porque Brasília, a gente, não sei se vocês conhecem Brasília, ela está dentro de um ambiente que é um quadrado chamado Distrito Federal. Brasília, hoje, para a gente, ela é o plano piloto, que é uma coisa de Asa Sul, que é quase um centro histórico, assim, sabe? E nós temos as cidades satélites. Eu nasci numa dessas cidades satélites, que seriam como um bairro distante do centro. E eu filmei o filme, praticamente foi todo filmado nessa cidade satélite, com atores dessa cidade, com técnicos dessa cidade. Então, assim, a equipe não tinha ninguém que fosse fora do Distrito Federal, pessoas de outros satélites, e nós filmamos pelas periferias da cidade, sabe? Mas 70% do filme é filmado, como diz o outro, na minha cidade, no meu lugar de referencial. E aquelas imagens, quando ele vai começando o filme, que ele vai puxando a carroça, que ele passa no muro, aquelas imagens ali, elas surgem de um projeto que nós tínhamos feito com alunos daquela escola, chamado Mapa Gentil. É um projeto onde a gente fez um mapeamento da gentileza em Taguatinga. E nós criamos um roteiro turístico a partir de obras de grafite. E nós fizemos uma oficina com professores e alunos, e os professores e alunos trabalharam na criação de personagens. E depois a gente conseguiu alguns muros para poder fazer isso, e nós criamos um roteiro turístico dentro das cidades, onde você ia, a gente chamava de galeria aberta. E aquele muro é uma das galerias que foram feitas também por vários artistas também daquela cidade. Então, assim, tudo que está ali dentro é expressão de... E se você olhar também naquele muro, porque quando nós fizemos essa oficina da gentileza, a gente já estava no budismo. E nós trouxemos todos os referenciais budistas. Então, naquele muro está o Buda, o Sansara, o Maharaja, então, os reinos,
Está tudo ali expressado. Na medida que ele vai passando, a câmera vai mostrando aquele ambiente do muro, está por trás dele também. Então tem isso assim também, sabe? São muitos elementos que tem no filme. O filme é gigantesco. Assim. E essa coisa da brasilidade, da originalidade dele, eu acho que surgiu também mais porque nós trabalhamos com os nossos referenciais, que são os referenciais de periferia, que são os nossos referenciais de periferia. Eu organizo um festival de cinema chamado Festival Taguatinga de Cinema já há 22 anos, né? Então, que começou lá em Taguatinga quando não tinha festival de cinema, nós só tínhamos no Distrito Federal, a gente só tinha o Festival de Cinema de Brasília, que é o mais antigo do Brasil. E aí eu resolvi fazer um festival de cinema de curtas-metragens em Taguatinga, porque era um ambiente que eu estava e eu queria discutir cinema com as pessoas do lugar onde eu estava também, e levar pessoas de fora para o meu ambiente para poder discutir cinema. Então, os referenciais que eu trouxe para dentro desse filme, que são os nossos referenciais, são os referenciais periféricos também, de periferia. Mas é uma periferia que se olha como centro, porque ela olha para fora a partir do lugar que ela está. Então, quando eu estou na periferia e eu olho da onde eu estou, eu deixei de ser periferia. Eu passei a ser centro, numa perspectiva política e social que eu estou falando. Que eu tenho hoje, com a consciência, numa perspectiva budista, do que significa eu estar no centro, com a clareza que o budismo me trouxe, a potência do discurso ela é muito maior. Sem revolta, sim, e com perspectiva transformadora. Mas não do externo, do interno. Então, eu trago isso. O meu exercício foi trazer isso para dentro dessa experiência. Aí, fazer o filme, para mim, foi uma experiência particular, sabe? E aí, eu convidei todas as pessoas que estavam dentro do filme e falei, esse filme, para mim, é uma experiência assim, assado. Eu ia ficar muito feliz se vocês aproveitassem a oportunidade para fazer também disso uma experiência particular para vocês. Consciente, não uma aventura que você sai batendo cabeça à noite como quem sai para beber no bar. É diferente. Não tem problema você sair para beber no bar, mas chegue no bar consciente de que você entrou no bar, peça uma bebida consciente, pedir uma bebida, beba a bebida consciente do que você está bebendo e fique louco, consciente da própria loucura. Desculpa te interromper, Renata. Não, eu acho que é isso, assim. É isso, é só compartilhar assim, o estarrecimento, né? E que para além dessa coisa do tempo, também esse limítrofe, né, que é super Prajna Paramita, eu acho, que não sei, que eu tô tentando aprender, mas assim, o caminho é longo, mas desse limítrofe entre o sonho real, assim, né, entre, não sei, tem muitos momentos, esse momento da casa, por exemplo, da primeira vez que eu vi, eu fiquei olhando como um sonho, assim, né, e, enfim, esse jogo constante, assim, também, né? Porque é tudo, bom, a festa é uma coisa assim, nossa, uau! E ao mesmo tempo te leva para esse lugar de, né? Às vezes tá na vida e você vê tudo assim, e é uau! E tem uma coisinha dentro da festa ainda, para partilhar com vocês, para quando vocês voltarem a ver. Porque tem um artista aqui em Brasília que se chama Zafar. E o Zafar, ele trabalha muito com uma perspectiva de trabalhar a própria raiz, na própria arte. Ele é a própria arte, ele é um performer, ele é um artista negro. E ele tem uma consciência do papel dele enquanto artista que é pouco comum. E ele pintou os 12 origens numa obra maravilhosa. E durante o processo do filme, eu não conhecia o Zafar pessoalmente. Ele apareceu num dia porque alguém levou ele. Quando ele levou ele chegou e me mostrou. Ele falou, não, Paraná. E ele estava com a obra dele que ele estava recém-lançando, que era uma exposição que ele ia fazer
com os 12 orixás. Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado com o que ele estava apresentando. E eu convidei ele para participar do filme. Então, ele é aquele que, quando ele entra, Dona Chica, ele é ele está do lado, Sim. Tem o mestre, tem o Tião, que pega e fala para eles, tá lindo o Zafar. Ele entra como Zafar mesmo. Sim. Ele entra como Zafar. Caiu a luz aqui. Ele entra como Zafar mesmo. Ele está na festa, e aí o Tião pergunta para ele, nossa, Zafar, tá linda a obra, né? Porque aí eu mandei imprimir todos os 12 orixás, e os 12 orixás eles ficaram no fundo da parede da festa. Então, todos os quadros, cada quadro daquele representava um orixá. Coincidentemente, o orixá que representa a cor azul é Iemanjá. E ela está bem na entrada quando entra, mas aí a Janaína, com a mão dela, olhando para tudo e ressignificando e botando uma coisa sobre a outra. Quando Dona Chica entra, a Janaína falava, né? E Janaína nasceu no dia de Nossa Senhora da Conceição. Janaína é a rainha das águas. É a pessoa com quem assim, eu divido a companhia para tudo nessa experiência. E ela que me levou para o budismo, por incrível que pareça. Assim. A Janaína colocou esse quadro na entrada. Então, a Dona Chica, quando ela entra, ela se depara com aquilo. É uma junção, assim, é uma coisa assim. E quando a gente vê isso na tela, e aí um pouco o que a Helena falou, né, e o que a Renata falou, os nossos referenciais, eles são contra-hegemônicos. O que a gente está trazendo é aquilo que brilha aos nossos olhos, assim. E as pessoas são tocadas por aquilo sem saber, porque é o que está na base delas. Aí eu entro fundo, eu atravesso aquelas camadas mais espessas e vou entrando atrás. Eu ria, eu brincava com a galera, eu falava, gente, olha, o Buda, quando ele explicou a roda da vida, porque o Buda ele é convidado para ir no reino, e o rei que convida ele fala para o Buda, Buda, eu vou receber um nobre, eu quero dar um presente para ele. O que eu dou de presente para ele? Aí o Buda pegou e falou para ele, reúne os artistas da corte, que eu vou conversar com eles. Os artistas da corte se reuniram e o Buda orientou a pintura do manto da roda da vida. É daí que surge a imagem da roda da vida. O Buda orienta os artistas da corte a pintarem uma tela, um manto, e aí ele pinta a roda da vida. A roda da vida foi a experiência que o Buda teve quando ele ficou sentado debaixo da árvore Bodhi. Foi quando ele viajou pelos 81 mil mundos. Foi quando ele visitou todas as vidas passadas dele. Mas tem um detalhe. A experiência que o Buda teve foi uma experiência particular. Foi a experiência dele. E quando ele volta, que ele vai compartilhar a experiência dele. Quando ele tem o insight que ele falou, cara, entendi tudo, que ele levanta da árvore Bodhi, que ele encontra os 5 discípulos que tinham abandonado ele, e ele conta, quando o Buda vai falar, ele vai falar das 4 novas verdades, que é o primeiro ensinamento que ele dá. E a segunda e a terceira nobre verdade é a experiência da roda da vida. Segunda e terceira nobre verdade é a experiência da roda da vida. O nobre caminho óptico é como você anda dentro desse ambiente da roda da vida. Quando o Buda reúne os artistas da corte, o Buda pinta a experiência dele. Ele já tinha falado dela, agora ele bota no manto. Aí o nobre rei chama o nobre visitante para presentear ele com o manto. Aí presenteia com o manto da roda da vida. Quando o nobre visitante abre o manto, ele fica estarrecido com aquilo que está pintado, porque é muita coisa. Aquilo é familiar para ele, mas ele não está entendendo muito bem o que é. Ele pergunta para o Buda, o que é isso? Aí o Buda explica a roda da vida. Ele começa a explicar a roda da vida do centro, no movimento centrífugo.
ele começa a explicar a roda da vida de dentro para fora, dos 3 animais para os 12 elos, para poder sair dos 12 elos. E quando ele dá a volta completa nos 12 elos, ele faz a reviravolta. Aí ele vem falando, por que a gente morre? Porque uma identidade nasceu. Por que uma identidade nasceu? Porque ela foi planejada. Por que ela foi planejada? Porque tem um gostar e não gostar. Por que tem um gostar e não gostar? Porque a gente experimenta a sensação. Por que a gente experimenta a sensação? Porque tem consciência. Por que tem consciência? Porque tem marca mental. Por que tem marca mental? Porque tem ignorância. Por que tem ignorância? Porque a gente morre, mas não sabe que morreu. Então, assim, o Buda, quando explica isso para o nobre visitante e o rei, os dois iluminam. Então, eu tinha experiência que eu pensava assim, nossa, já pensou? O povo assiste esse filme e ilumina. Aí a Janaína pega e fala, você, hein, William? Você, hein, William? O que você pretende? Você quer ser famoso? Você está achando que você é alguém importante? Ela fica toda hora me pressionando, assim, e a gente brinca com essa construção e desconstrução dessa própria experiência, né? Porque o Lama já disse, não tenho que iluminar. Eu queria falar um pouquinho, pode? Primeiro eu queria falar que aquela primeira cena, já do primeiro elo, assim, eu vi a primeira cena, já me deu uma certa angústia. E achei lindo, assim, sabe? Já comecei a sorrir, assim. Eu falei, nossa, que cena horrível, e que cena linda, e que maravilhoso, esse filme vai ser incrível. Já foi a primeira cena, assim, já me conquistou, né? E depois, enfim, tem essa questão, né, que o pessoal aqui levantou da brasilidade, né? Essa escolha da atriz da Dona Chica, assim, né? Dona Chica tem uma cara super comum, né? Assim, ela é minha tia, ela é minha avó, ela é a vizinha aqui, né? Com o pano na cabeça, assim, ela é todo mundo, né? Então, eu achei lindo, assim. E achei lindo também como os 12 elos vão pipocando, né? Eu não sei se eu consegui achar os 12. Assim, como eles vão pipocando, e foi muito legal, porque quando eu estava começando a entrar na história, vinha um elemento e falava, né? E aí, começando de novo a entrar na história, vinha outro, olha, né? Assim, então foi muito legal. E também tem a outra cena que o Osmar tá contando para ele o plano, né? Tá contando para Dona Chica o plano para ir buscar barro e não sei o quê. E ela olha para ele e fala assim, mas tem uma coisa que me preocupa, que é, você tá achando que isso é real? E nesse momento eu quase gargalhei, assim, né, comigo mesma, porque eu estava de novo dentro da história, sabe? E ela olhando para a câmera, né? Você tá achando que isso é real? E eu já, poxa, estava de novo achando que isso é real. Uma pegadinha, né? Foi muito divertida, assim, a minha experiência com o filme, assim, né? De toda vez que eu estava indo, o filme me trazia de volta. Olha, presta atenção, né? E eu indo de novo na história e o filme me trazia de volta. Então foi muito interessante, assim, né? Eu estou aqui em São Paulo e eu sou também facilitadora do SEB, e a gente faz essas sessões de cinema, né? E sou eu a que sempre fala para o pessoal, olha, vamos tentar assistir o filme, mas assistir a gente mesmo, né? Como que a gente se comporta, botõezinhos que aperta, né? Enquanto a gente está vendo as cenas, né? E foi muito interessante porque eu me diverti muito. Acho que esse foi um dos filmes que eu mais consegui fazer, né? Porque justamente o filme estava mostrando isso também, né? Assim, quando eu comecei a embarcar na história, e aí vinha uma imagem, assim, né? Que me lembrava os 12 elos, enfim. Né? Foi muito, muito interessante essa experiência, assim, de não se deixar escorregar. Foi bem legal. Tu facilita também, né? A roda da vida, Carol. Também. Nas segundas-feiras a gente se encontra para estudar o livro do Lama, né, da Roda da Vida. Então, acho que por isso já foi mais fácil de perceber ali os 12 elos, né, os desenhos. Queria falar um pouquinho? Posso? Não esqueça. A Carol está falando ainda? Desculpa, Carol. Pode falar, pode falar. Tá, desculpa. William, desculpa porque eu estou sem câmera, então a gente vai... Cadê ele? Caiu?
Tomara que ele não tenha se machucado. Oi. Oi, William. Desculpa, eu tô sem câmera aqui no meu aparelho, mas a gente ainda vai se conhecer, porque você vai vir aqui no SEB de Floripa. O momento não está favorável, né? Mas a roda vai girar, ainda bem que a roda gira, né? E aí vamos aspirar, vamos jogar para lá e até a Inês, né? Não precisa falar, vamos estreitar essa ponte com o SEB Brasília. Uma hora tu vai vir aqui fazer uma palestra, uma oficina de arte dármica, e vamos, né? Então uma hora a gente vai se conhecer ao vivo, né? Então o que eu tenho para te falar é assim, quando eu comecei a assistir o filme, primeiro, já reiterando o que a Helena falou, a gente sabe como é difícil fazer arte no Brasil, cinema, então nem se fala. Eu tenho alguns amigos que trabalham nessa área de jornalismo, televisão, a gente sabe como que é, né? E muito bom o filme. E quando eu comecei a assistir o filme, que eu vi ali a primeira cena, a segunda cena, a terceira cena ali os elos, eu falei, opa, vai fundo mesmo nos elos, né? Aí eu dividi minha mente. Eu vou assistir como budista e como não budista, para ver o resultado, né? E aí eu vou te falar uma coisa, assim, se chegassem para mim, assim, uma pessoa que não tem conexão com o ensinamento budista e fala assim, como você caracteriza esse filme, né? Comédia, ação, aventura, drama? Eu falaria, é um filme de arte, sabe? Do fundo do coração, porque, parafraseando o Lama, né? Para ensinar o Dharma não precisa ser budista, né? E ali, em muitas cenas do filme, muitas cenas, né? Tem muitas morais da história, né? Então, mesmo se a pessoa assistir esse filme não tendo nenhuma conexão com o budismo, ela vai compreender o bom senso das coisas, né? E é isso que eu tenho para te falar. O filme é realmente muito bom, assim, a riqueza de sutilezas, de detalhes que você deixa, o menino lá realmente, penso que existe, são tantos detalhes, assim, né? O mantra também, você falou do mantra, teve o Ongategate também em outra cena, né? Teve o mantra Ongategate, não me recordo da cena, assim. O filme é muito rico em detalhes, que engloba todo, né? Os 12 elos, os 6 reinos, a história da festa lá, a mulher vestida de cobra, o galo, assim, é muito rico. Estou dando spoiler, o Alexandre não viu, mas sinto muito. Os 3 animais, cara. Os animais andando juntos, assim. Sempre atrás do personagem, né? E interessante também que, assim, eu sou viciado em cinema também, né? Até o final a gente não consegue entender como que você vai dar o desfecho do filme. Isso é muito legal, né? Porque tem o outro Osmar, né? E aí fica uma coisa meio assim, universo paralelo, porque ele acorda, né? Tem aquela hora do sono que ele acorda e que ele está tendo um pesadelo, ele acorda e é o outro que está, né? Dois Osmar, né? Os detalhes, né? A empresa Maia era a empresa do... É muito rico o filme, assim, sinceramente. Mesmo você tendo, assim, uma base para escrever, né? Que é o ensinamento da Roda da Vida, dos 12 elos. Você está de parabéns, assim, no bom, de artista para artista. Eu trabalhei com moda há 28 anos, então, assim... Olha, você está de parabéns mesmo, viu? Muito bom o filme, assim. Eu até vou colocar depois aqui no grupo. Quem não viu, veja, porque realmente são muitas coisas, assim, muito detalhe, viu? Agora... Poxa, escreve alguma coisa também. Você também está super qualificado. Todos estão... Vou pedir para todos escreverem. E eu mandei esse linkzinho aí no chat. Entra ali, tem uns comentários, por favor, pessoal. Porque as pessoas vão entrando lá e vão vendo as manifestações. Cara, isso dá super impulso, assim, para mais pessoas acessarem, colaborarem e assistirem o filme, né? E se vale uma sugestão audaciosa, agora vamos trabalhar o Mandala do Lotus, hein? Não sei como, anime, teatro, poesia, o artista é você, porque o roteiro do filme está belíssimo, né? Isso que eu esqueci de falar, independente se você tinha uma base ali, tinha um Samantha Badra ali te dando todo o respaldo, mas o roteiro está fenomenal, assim, né? Rico em detalhes, e como as meninas falaram, a brasilidade, né? A simplicidade do filme, né? De todos os personagens, do cenário, da vida ali naquela cidade, mas é muito verdadeiro, né? É tudo muito verdadeiro. Tá, de parabéns mesmo. Obrigado, viu? Que legal. É isso que eu tinha para te falar. Poxa, fico
super emocionado assim com o comentário de vocês todos, assim, muito bom ouvir de vocês assim essa experiência, porque elas são experiências particulares, sabe? E eu fico curioso com elas, né? Também vou aproveitar para... A Neuza, eu estou falando com a Neuza aqui, ela está tentando chegar. Ela chegou. Trazer um pouquinho a minha experiência também, assistindo o filme, né? Eu tive a oportunidade de assistir uma única vez, e eu senti claramente que é um filme para ver mais de uma vez, né? E justamente pela riqueza de símbolos que traz, né? E então eu consegui pegar algumas coisas. Eu percebo que eu não consegui pegar alguns detalhes da história que ficaram assim nebulosos ainda para mim, né? Precisaria assistir novamente. Mas assim, a parte que mais me tocou foi justamente a cena que foi trazida, né? Dele lá se contorcendo de dor, né? Pelo roubo do barro. Quer dizer, ali todo o sonho dele, todo o planejamento dele, né? Tá sofrendo a dor da morte daquilo ali, né? Então, assim, o que eu vi, né, assim, do filme, em termos de conexão com o nosso estudo do budismo, né? Ele aparece inicialmente como um pária, isolado, né? Meio que rechaçado pelo grupo, né? E ele, assim, o que eu vi foi um encantamento dele também, né? Diante ali dos artistas, daquilo que ele está vendo, né? E nasce um sonho, uma aspiração, né? E a partir dessa aspiração, os caminhos começam a se abrir. Então, para mim, é como se, diante da aspiração e tal, começa a se construir a bolha. E os caminhos começam a se abrir, e ele, então, tem ali uma disputa com o Tião, né? Tem ali uma relação ali meio que do reino dos deuses, e ele está modelando a escultura. Quer dizer, está construindo ali todos os detalhes da sua bolha, né? E aí aparece um grande impedimento para ele concretizar os seus sonhos, né? As suas aspirações. E ele cria, então, a estratégia de como superar isso. E ele vai lá buscar o barro. E aí acontece ali um impedimento. Aquela cena da dor, para mim, foi bastante impactante. Assim, né? Uma outra cena que foi bastante impactante foi ele mostrando a escultura, né? Quer dizer, que a gente não via a escultura. Quer dizer, tem tanto aspecto da escultura ser o público, mas também da miragem que é a escultura, né? É algo insubstancial, é algo que ele está modelando, mas que não é, ao mesmo tempo, né? E o que eu me perdi, assim, é o momento do nascimento, né? Como que ele sai daquele lugar de dor e nasce para o bloco 3, né? Que é o momento, então, em que ele consegue compartilhar aquilo que era a maior riqueza dele, aquela escultura, ele entrega, então, nas mãos, né? Então, esse momento aí eu não consegui me conectar e perceber esse nascimento, né? E a última frase do filme, que eu gostaria de ter tido anotada, mas
acabei não anotando na hora, é que a moça, então, está encerrando, então, aquela apresentação, né? Ela diz, desperta das pequenas ilusões. Isso aí, para mim, também foi bem marcante. Mas eu sinto que é um filme para assistir de novo. É muito rico nos símbolos, né? E assim, eu tinha alguma experiência, uma vez criando uma aula que tinha me proposto a dar, e selecionei uma imagem para introduzir as pessoas naquele conteúdo. E essa imagem, ela é um referencial ainda para mim. Então, eu imagino, assim, para o Ida, essa pluralidade de símbolos, como eles abrem horizontes, né? Porque a gente, por exemplo, essa imagem uma imagem que eu captei com o objetivo de transmitir algo, provavelmente ninguém mais lembra da imagem, mas para mim se transformou em um elemento de abertura para outros significados e novas realidades. Né? Então, essa pluralidade de imagens, né, que o filme traz, ele é uma porta, né? Transmite assim, várias possibilidades para todo mundo. Que legal. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade, imagina. Estou super honrado e feliz de estar aqui. Então, mais algum comentário? Só mais uma coisinha. Você falou sobre a magia, né? Sobre a magia. Que percebeu a magia aparecendo em muitos momentos na construção do filme. Se você pudesse falar alguma dessas experiências aí de magia? Olha, assim, essas experiências, como eu sempre gosto de deixá-las muito claras, assim, né? O ambiente que a gente, assim, a minha experiência com o mundo é uma experiência de mundo encantado, assim, sabe? Assim, eu estou no mundo encantado, assim, cheio de fadas, cheio de duendes, cheio de coisa acontecendo ao meu redor o tempo todo, assim. A minha experiência com o mundo é uma experiência de encantamento, desde antes do budismo. E depois que eu tive uma relação com o budismo, depois que eu construí essa relação com o budismo, essa experiência de encantamento ela ficou muito mais potente, porque eu aprofundei na compreensão do significado disso que eu chamo de encantamento, para mim, na perspectiva do que eu experiencio. Assim, então, assim, houveram coisas, por exemplo, no dia daquela filmagem da última cena, que é aquela cena que vem, aquilo ali é um super plano de sequência, assim. Aquele foi o último dia de filmagem, nós não tinha outra chance, nós tínhamos que fazer aquela cena. Eram 300 pessoas no set, era uma praça, era 1000 cenas, e nós chegamos lá às 5 horas da manhã e nós fomos rodar o primeiro plano às 2 horas da tarde, porque nós ficamos de 5 horas da manhã até 2 horas da tarde desconstruindo e construindo e fazendo. Quando a gente começa a rodar as 12, e nisso, em abril, que é uma época de chuva aqui em Brasília, então era muito louco, porque aonde a gente estava não chovia, só que no nosso entorno todo chovia. Então, é como se a gente fosse o guarda-chuva. Onde a gente chegava, parava de chover. Mas em volta, a chuva toda. E a gente olhava para o céu, e o céu aberto em cima da gente, assim. Então, nesse dia em particular, quando foi por volta de umas 5 horas da tarde, mais ou menos, nós tivemos uma experiência que é pouco comum, que é um arco-íris no céu, do jeito que surgiu aquele arco-íris. Ele foi até fotografado pela pessoa que estava responsável. E
essa cena é a cena de iluminação do personagem, né? Porque vou contar agora o segredo, né? Porque na verdade tudo isso é um sonho, tudo isso é uma história contada. Aquela trupe é uma trupe que vai para a praça e elas contam a história de um personagem que vive na rua, que encontra uma trupe de artistas, que vai para o barro, que tenta construir o barro, que não consegue e tal. No final, eles vão... Essa história toda é a Lúcia que está contando essa história, ela é uma narradora. E o Osmar Rico, no final, quando ele termina, que ele olha aquilo e ele olha e faz assim... Ele tem um insight, porque o Osmar ele tá em sofrimento e, assim, isso é o que está por trás das imagens, né? Isso é uma coisa muito difícil do público conseguir chegar junto disso, porque é uma coisa muito particular, porque o Osmar ele é um personagem que está em sofrimento e ele vive na bolha dele e ele um dia sai para poder andar e ele encontra, nessa caminhada dele durante o dia, uma trupe contando uma história. E quando ele ouve aquela história, ele se vê como personagem daquela história. E como ele se vê como personagem daquela história, acontece uma transformação com ele. Ele ouve uma história. Lúcia é o nome da personagem Lúcia, né? Lúcia significa, tem um significado de luz, né? Então a Lúcia é uma contadora de história. Então a Lúcia traz luz para aquele personagem. Luz no sentido de fazer brilhar nele uma outra perspectiva. Então ele ouve aquela história, ele se vê naquele personagem. E aí é como se aquela história que a Lúcia estivesse contando, que aparece o Osmar Rico como Osmar Pobre, é uma viagem do Osmar Rico. É ele ouvindo a história e vivendo aquele personagem dele. Então, quando a história chega ao fim, cai a ficha dele. Aí ele olha para aquilo e tem uma transformação. E aí acaba a história. E aí descortina o cenário, que é o que a Helena falou. Só que filmar tudo aquilo, aquela história ali foi toda filmada num único plano. Foi ação. E aí a coisa vem... Primeiro nós fizemos todas as coberturas que davam para fazer, e depois a gente vem filmando, aí a gente faz um plano sequência, um único plano sequência. E nós só tínhamos tempo para fazer uma única cena. Se nós não fizéssemos naquela hora, e a luz está caindo, e aí tem a equipe técnica, né? Então tem todo um diálogo técnico. A linguagem técnica também, né? Assim, vou reproduzir como eles falam, né? Eles têm uma coisa de chamar os chefes de senhor. Não no sentido... Mas é uma gagzinha que eles têm. Senhor, é uma gozação, sabe? Então, aí eles começam assim, senhor, a luz está caindo, senhor. A luz está caindo. Nós temos mais 2 minutos de luz. 1 minuto de luz. Então, tem uma contagem regressiva. Então, tem um nervosismo, porque está todo mundo correndo contra o tempo. E tem uma gritaria no set e um silêncio. Só que é um silêncio ensurdecedor. Porque, ao mesmo tempo que tem esse silêncio, tem uma tensão gritante dentro dele. E aí a gente faz num único take. E quando vai fazendo, o chefe, o diretor de fotografia, ele vai fazendo. Quando termina de fazer o que a gente tinha combinado, eu é quem grita o corte, porque eu que estou dirigindo. Eu é que digo quando começa e quando para. Quando foi indo, eu fui vendo aquilo acontecendo, eu olhei para ele, foi assim, foi transmissão de pensamento. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí eu perguntei para ele, mentalmente, corta. Ele fez assim, não. Aí eu peguei e fiz assim para ele, deu você corta. Porque ele estava vendo. Eu só estava sentindo, mas ele estava vendo. Então ele foi afastando com a câmera, e eu fui olhando para aquilo, olhando para ele, e o outro diretor que estava comigo olhou para mim assim.
eu abri um sorriso e ele entendeu tudinho, e uma lágrima, assim, eu fui ficando emocionado, assim, meu olho enchendo de lágrimas, assim, e a coisa foi ouvindo. E a galera, aí rolou assim, aí eu só gritei assim, desmonta o set! Todo mundo em cena, desmonta o set! Que é o que a Helena falou. Todo mundo em cena, desmonta o set! Aí ele me viu e eu falei, para na morte! Que aí é o último símbolo da morte, que é quando a câmera para. Aí a câmera para e tudo começa, aí todo o cenário começa a se desmontar, e aí a gente deixa só a coisa acontecer. Aí a gente deixa a coisa acontecer, e a coisa foi acontecendo magicamente, e aí é isso que vocês viram. Assim, foi indo, e aí eu fiquei de longe, sem ter nada ensaiado, eu fui só dando sinal. Entra. Só fazia assim, entra. Aí entrava em cena. Aí desmonta, aí desmontava. Aí uma espécie de maestro, né? Só regendo, né? Aí é legal, assim, isso foi bacana, assim. Mas uma conexão mental, porque a comunicação ela era telepática. Era uma coisa do tipo assim. E todo mundo entrou no espírito e entendeu tudo, porque todo mundo vivenciou aquela experiência de verdade. Então, isso foi muito mágico, muito mágico. Uma outra que eu estava, o diretor e o assistente de direção. A gente sai numa das preparações, um pouco antes da filmagem, nós saímos para almoçar e nós sentamos no restaurante para almoçar. Eu estou falando desse ambiente mágico, falando, olha, cara, a magia, dentro do budismo, como isso, o que significa, eu falo. E a gente tem essas experiências o tempo todo. O que a gente precisa é estar aberto para a experiência acontecer e olhar para ela como quem olha para a experiência de maneira encantada. Aí a gente tava... Pessoal, me dá um segundinho só, por favor. Eu vou dar um beijo para vocês. Ó, coraçãozinho coreano tá gravado. A gente gravou até aqui. Carinho imenso. Gravou, Ali, que bom. Beijo, Inesita. William, um beijo no teu coração. Parabéns. Eu tenho que fazer um ajuste de tempo aqui. Parabéns. A gente segue. Tá. Pessoal, eu não sei como é que é o tempo de vocês, assim, mas aquilo que eu falei, assim, se eu começar... Eu tô com tempo livre, assim, sabe? Eu acho que se vocês quiserem botar um final também, assim, enfim...